Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, lembrando que o Senhor recomenda-nos para vivermos o dia de hoje. O dia de ontem passou, o de amanhã será que vem? Então, vamos agradecer a Deus por esse dia de hoje. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Senhor Deus único, vivo e verdadeiro, Deus que criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Pai, nós, em nome de Jesus, e pelo poder do Teu Santo Espírito, nós nos reunimos nessa manhã para louvar, adorar e glorificar o Teu nome. Agradecer ao Senhor, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós temos aprendido a cada dia, meu Pai, que o mundo é isso, o mundo não mudará. É um mundo de corrupção, de escravidão, e tudo enquanto é ruim. Mas Teu amado Filho Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a salvação daqueles que nele creem. Pai, nós sabemos que precisamos de a cada dia, meu Pai, conhecer a Tua palavra, pedir ao Senhor que, por misericórdia, aumente a nossa fé, dada a Tua graça. Pai, nós, em tudo, dependemos da Tua bondade, do Teu amor, e em especial da Tua misericórdia. Oramos e agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar uma coisa, dentro da minha visão, muito interessante. Nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre as lógicas, 3 lógicas que a Bíblia nos relata. Estou citando 3 aqui, mas são inúmeras, né? E que a gente precisa de realmente compreender a Bíblia. Porque se nós não entendermos a Bíblia, nós vamos ficar aí, ao invés de buscar os ensinamentos de Jesus, nós vamos buscar ensinamentos de pessoas, de instituição. E nós devemos saber o seguinte: cada pessoa entende da sua instituição. O padre entende o catolicismo, o espírito entende o espiritismo, o pastor entende a instituição dele, a denominação dele, assim por diante. Mas o que interessa mesmo é o que a Bíblia relata. Primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia, o que é a Bíblia? Bíblia é um livro, uma condensação de 66 livros. Bíblia não cura, Bíblia não faz milagre, nada disso. Chá de Bíblia não cura, passar a Bíblia na cabeça dos outros não acalma. Tudo isso são falácias. A Bíblia, então, o que eu disse? A Bíblia são 66 livros, até nós chamamos de livro, mas às vezes tem livros que são um trechinho muito pequeno, mas eles chamam de livro. Então são 66, e como chegar à conclusão para condensar essas informações no livro chamado hoje de Bíblia. Isso, existiam os pergaminhos, os comentários, a oralidade para os comentários, muitos. Então houve
o interesse em que isso fosse selecionado. Então, houve lá um conselho de 70 pessoas de diversas crenças, de diversos entendimentos, e outros, certamente foi purificando, até chegar num determinado número, que chama de Septuaginta, 70 pessoas. Então chegaram à conclusão e escolheram esses assuntos que a Bíblia traz. A Bíblia, muitas vezes, a Bíblia ela precisa ser uma Bíblia que merece confiança, porque tem instituição, tem as suas próprias Bíblias. Então ela escreve o que quer, de acordo com o interesse que ela vai cativar um grupo para ela. Então nós temos que saber qual que é a Bíblia. Qual que é? Não sei, pelo menos a maior importância, o maior segredo da Bíblia é o que ela revela a nós. Como? É a experiência de vida que nós vamos tendo na nossa caminhada, e nós vamos fazendo uma comparação com aquilo que está escrito na Bíblia, que veio de experiência de muita gente, passou por... Então, a Bíblia sempre tem uma forma de nos mostrar. Então, eu vou citar umas coisas aqui para mim. Hoje nós vamos falar em Êxodo. Tá. Quando nós vamos ler qualquer livro da Bíblia, qualquer um, o que nós temos que fazer primeiro? Saber qual o motivo que aquele livro está ali. Tem que saber qual o motivo que aquele livro está ali. E a nossa experiência de vida vai nos mostrar que tem sentido aquele livro está ali. Então hoje nós vamos falar em Êxodo, nós vamos falar, o texto que nós vamos estar falando é sobre a passagem pelo meio do mar. É muito interessante, por exemplo, a gente tem que raciocinar, por exemplo, onde deve ter sido feita essa travessia, passar pelo mar? Na parte mais estreita do mar. Porque se for na parte mais larga, não tem jeito. Está na parte mais estreita do mar. Tem alguma dúvida? Qual capítulo? Não, 14, mas ainda vou chegar lá. Então, a passagem pelo meio do mar, nós temos que raciocinar o seguinte, nós temos que pensar, tem que ter sido na parte mais estreita do mar, porque se fosse na parte mais larga, não ia acontecer aquilo que nós conhecemos da Bíblia, porque a Bíblia diz que quando o último israelita saiu na terra, estava entrando o último egípcio no mar. Aí uma vez, é questão de lógica, não pode ser, porque se for na parte mais larga não tinha jeito. E nós temos que entender que a Bíblia, ela tem lógica, tem lógica. Por exemplo, nós vamos falar em Êxodo hoje. Então, vamos falar em Êxodo. É muito fácil pegar o texto aqui, 14, não, o que é o Êxodo? Então nós vamos na abertura do livro, no capítulo 1, nós vamos saber o porquê que esse livro está aqui, esse comentário está aqui. Então diz assim, os descendentes de Jacó no Egito. Aí diz assim, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Aí vem dizendo qual é a família de
Jacó. Rubem, Simão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, todos os filhos dele. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, aí, o que está dizendo aí? O que o livro de Êxodo está dizendo? Está contando a saída dos filhos de Jacó, o povo do Egito, na escravidão, e foram em busca da terra prometida, caminhando pelo deserto. Então nós temos que entender isso. Então não adianta você pegar, a história é essa, não adianta você chegar aqui, pegar o livro de Êxodo e abrir que vai, ele está dizendo isso aqui. Não, está dizendo, está contando a história. Então nós não podemos ficar tirando milagre na Bíblia. Não podemos ficar tirando milagre. É uma história. Qual que é a finalidade da história da Bíblia? A história da Bíblia é chegar em Jesus. É para nós possamos entender a chegada de Jesus, o que aconteceu, porque Jesus não caiu do céu, não. Como diz um amigo nosso, que o vereador caiu do céu. Não, Jesus não caiu do céu. Jesus foi. Então, é isso que nós temos que entender. O Êxodo é isso. O que é o gênero? O gênero também é o princípio de todas as coisas. Foi quando Deus falou com Moisés que estava falando. Não! Deus está falando do princípio das coisas. É muito depois que Moisés ficou sabendo da história. Né? Então, nós temos que ter racionalidade para entender a Bíblia. Aí a Bíblia fica leve, ela fica fácil. Amém? Amém. Então vamos lá, por exemplo, a lógica da Bíblia. Uma que nós podemos citar aqui está em Êxodo 14, verso 15 ao 31. Verso 14, 15, Êxodo 14, verso 15 ao 31. Então nós podem acompanhar aí em silêncio, acompanhe e ver como é que é tranquilo para a gente entender a Bíblia. Está se referindo à passagem pelo meio do mar. Aí diz assim, verso 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. Não adianta ficar sentado e clamando. Isso é para nós. Porque muitas vezes nós sentamos e ficamos reclamando, reclamando do governo, reclamando de... Não! A Bíblia já diz que o mundo é mau, que o mundo não tem conserto. Nós que temos conserto, nós temos a oportunidade da transformação de vida em Cristo Jesus. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Mas está só murmurando, só reclamando. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Olha, eu vou fazer o povo egípcio, seus perseguidores, vão seguir vocês. A história é essa. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. É para todo milagre que você vê na Bíblia, o milagre não é para nós, o milagre é para a honra e glória de Deus. Tem milagre para nós não. O que nós temos que fazer é buscar a nossa transformação de vida segundo os ensinamentos de Jesus. 19.
Eu não vou ficar lendo tudo não, senão só para ter uma noção. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou. Quer dizer, está dizendo que o anjo de Deus, a ação de Deus, separou. Para não ter confusão, separou, pôs o povo de Israel na frente, o anjo no controle meio e os egípcios atrás. Raciocina. Porque senão, se tivesse tudo junto, isso é por quê? Porque o objetivo era esse, de os israelitas saírem do mar e afogarem todos os egípcios. Por quê? O Egito? Por que o Egito? Por que Deus é mau, é contra os egípcios? Não. Deus quis mostrar para Faraó que Faraó não está com nada, que ele não pode nada, absolutamente nada, que Deus é que é poderoso. Morreu todo mundo. Acabou. Então, nós temos que ter racionalidade. 20. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A novela, também não precisa ler tudo, só mesmo para a gente pôr na cabeça, imaginar. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Nós temos que entender isso. Mas cientificamente não tem jeito. Não é ciência, é fé. Então, o que está dizendo? Nós temos que entender como se o mar fosse aqui, com um paredão, mas não é de cimento, não. Paredão de água. Paredão de água. Então, eles passaram. Quando passou, veio a água. É com racionalidade. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Quer dizer, até o meio do mar. Então, aí nós conhecemos a história. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. O que é alvorotar? Pôs nele vontade de sair, de perseguir. Emperrou-lhe as rodas do carro e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Fizeram reconhecer. Isso é o arrependimento. Isso é a gente, quando nós deparamos com o nosso pecado, o que nós estamos fazendo? Não adianta. Não adianta justificar pecado. Pecado é pecado. Se é pecado, e não estou aqui para julgar pecado de ninguém, mas nós temos que reconhecer o que é o nosso pecado. Temos que reconhecer. Não tem que esperar reconhecimento de ninguém, não. Temos que reconhecer. Porque a nossa consciência, a nossa própria consciência, nosso próprio coração, mostra onde nós estamos errados. O problema é que nós, às vezes, queremos justificar o nosso pecado, o nosso erro. Mas não é o caso que nós estamos tratando. Os egípcios perecem no mar. Está do 26 até o 31. Aí diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar,
para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. O que aconteceu aqui? Moisés tomou consciência do poder de Deus, para ele nunca mais duvidar. Mesmo assim, duvidou. Acontece conosco. Nós temos experiência todo dia com o Evangelho, com os ensinamentos dele. Mesmo assim, nós vacilamos. Porque é natureza do homem, do ser humano. 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Voltando às águas, cobriu os carros, os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Foi todo mundo. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto. Era uma gota d'água em cima dele. E as águas ali eram quase mudas, com a 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então nós vimos aqui que se você vai, por exemplo, alguém fala uma citação de um profeta. Fala um profeta aí. Isaías. Então tá. Vamos ver quem é Isaías. Olha o que diz aí, ó. Página 607. Nação pecaminosa. Então nós vamos entender que Isaías foi escolhido para trazer uma mensagem para o povo de Israel. É isso. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, os dois reinos. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aí diz: ouvi o céu e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Está vendo? Então, Isaías foi levantado como profeta para falar para aquele povo o que Deus estava reclamando deles. Então, o que nós vamos entender? Isaías não faz milagre, Isaías não cura, Isaías não tem poder nenhum. Isaías é profeta, foi palavra. Deus falou pela boca de Isaías. Então, por isso que se fala em não idolatrar. A Bíblia está cheia de idolatria. Mas Deus fala para não idolatrar. A Bíblia está cheia de idolatria. Nós idolatramos Pedro, Paulo, João, Jesus. Está vendo como é que é? Por quê? Porque nós aprendemos assim. Não é porque Paulo ama, porque Pedro ama, porque o Papa ama, porque o Bispo, é porque o Padre, é porque o pastor, o pastor. Não existe isso, não existe isso. Vou citar um outro profeta aqui. Cito um outro profeta aí para não... Isaías é o profeta messiânico, bem falar. Ezequias. Ezequias 703, na garagem.
quem que é o Ezequias. O que é Lamentações de Jeremias? É o queixume de Jeremias. Jeremias está queixando. Lamentações não tem nada a ver. É o queixume de Jeremias. Ezequias. A visão dos 4 querubins. Aconteceu no 30º ano. Eu falei Ezequiel. Ezequias. Não, Ezequias não é rei. Ezequiel mesmo. Ezequiel. É. A visão dos 4 querubins. Acharam aí? Uhum. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, também foi um escolhido para falar. Deus falou diretamente com ele. Não sabe, porque os ossos, não sei o quê, tem nada a ver, não cura, não resolve coisa nenhuma. É a história de Ezequiel, falando de Ezequiel. Como nós vamos entender isso? Que Deus, naquele tempo, realmente falou pelos profetas. Tinha que ter alguém para escutar e falar. Vamos ver um profeta menor aí. Falam aí. Amós. Amós 7:8-4. Gosto também de Oséias. Gosto muito da história de Quem? Oséias. Amós. Vamos ver quem foi Amós. Não salvou ninguém. Não tem especialidade nenhuma. Ele era boiadeiro, não é? Aqui diz o seguinte: Amós, ameaça contra diversas nações. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, no dia de Uzias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, para ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cimo do carneiro. Então, é outro que trouxe uma mensagem para várias nações. Não cura, não salva, não salvou ninguém. É boiadeiro, como diz Dora. Entendendo? Porque amor, porque não, porque Jeremias, tem nada disso. Nosso negócio é Jesus Cristo. Jesus é o Salvador. Então, vamos lá. Então, agora nós vimos aqui algumas lógicas. Está no livro de Êxodo. Vamos ver alguma lógica de Mateus. Vamos ver quem foi Mateus. Quem foi Mateus? Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a genealogia, Mateus foi um discípulo, um apóstolo, caminhou com Jesus e ele veio trazer a genealogia de Jesus para nós entender como diz,
como é que eu digo? O que é de excepcional em Jesus? Por que Jesus é uma grande lógica? Então nós vamos lá. Mateus 1, versos 18 ao 25. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, Cristo, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Por que Jesus? Por que José? Porque ela estava grávida e ele não tinha coabitado com ela. Então essa mulher está pulando cerca. Essa é a realidade. O que tem? Como você vai entender? Se a sua mulher está grávida e você não coabitou com ela, o que aconteceu? Pulou cerca. É racionalidade. 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. José sabia, ele conhecia as conversas do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenado o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não teve relação com ela enquanto ela não teve a criança. O que nós vamos entender nisso aí? A racionalidade. Por que Jesus é excepcional? Porque Jesus não é filho humano. Jesus não é humano, ele não é concebido pelo modo naturalmente, ele é sobrenatural. Ele foi uma virgem pelo Espírito Santo, teve a participação de homem, nem da mulher, a mulher apenas foi usado o ventre dela. É isso aí que nós temos que entender, a diferença. Agora, mas como nós vamos entender isso? O incrédulo não entende isso, porque isso é pela fé. Mas aí nós vamos entender o porquê da coisa. Jesus é diferente, Jesus é sobrenatural. Mas como nós vamos entender isso? Porque a Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno. Tudo que está no mundo é mal. Tudo está no mundo. Então nós temos que entender que Jesus também é mal. Jesus é sobrenatural. Jesus não veio, ele não faz parte do mundo aqui como os demais terráqueos. Eles não têm que saber, você tem que ver uma lógica. Jesus é diferente. O resto tudo é mal. A diferença do ser humano é cultural. Uns ganham mais, outros ganham menos, outros estudam mais, outros estudam menos, outros... Uns são criados na roça, outros criados na cidade. A diferença é essa aí. Então, meus irmãos, questão de lógica.
Aonde tá? Mas como você vai entender a lógica? A lógica nós só vamos entender por um fato que aconteceu conosco, pessoalmente, que só você sabe. Só você sabe. Se não aconteceu isso, vai ficar a vida inteira sem saber de nada. E está cheio disso. Está cheio de gente que se diz discípulo de Jesus e não entendeu nada até hoje. Por isso que diz protestante. Ele está seguindo Jesus em protesto. Protestante. Então, é isso que nós temos que entender. Tem que ter um fato em nós, tem que ter um fato em nós que só nós sabemos. Só nós sabemos. Só nós sabemos. E não fica contando, não. Porque quando você começa a contar, você começa a melhorar. Aconteceu o quê? Para com isso, guarda para si. Guarda para si. Não fica dando testemunho, não, porque você só vai melhorando o testemunho. Daí a pouco parece que você que salvou Jesus. Então, mais uma lógica aqui, a lógica do nascimento de Jesus. Jesus é sobrenatural. Ele não faz parte da malignidade do mundo. Do mundo nada presta. A salvação no mundo é pelo sangue de Jesus. Nós somos transformados e prosseguimos na nossa caminhada. Trindade, Mateus 3, 13 a 17. Aqui nós vamos estar falando sobre o batismo de Jesus. Aí diz assim, o que é trindade? Por que 3? Negócio é esse? Um só em 3? Negócio é esse? 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Esse é João falando com Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Mas por que Jesus foi batizado por João? Porque precisava de organizar que aquelas pessoas batizadas é como se fosse alistado. É como você entra numa igreja, por exemplo, ele pega seu nome, seu endereço, seus documentos, aqueles que estavam com Jesus ali, batizando, são pessoas separadas, estão sendo separadas. Aí, João falou, mas eu que devia ser batizado por ti, e você vem a mim? Porque Jesus não veio trazer confusão. Ele veio fazer a compreensão, veio facilitar o entendimento de todo mundo. Não é que João fosse alguma coisa especial, não. Jesus é que é o especial. Diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Espírito é espírito, espírito não tem corpo, mas veio uma pomba em cima de Jesus. E eis uma voz dos céus que dizia, eis uma voz do céu que dizia, não falou só para João não, falou para todos que estavam lá. Este é o meu filho amado, em quem me compraram. Olha as lógicas da coisa. Não tem controvérsia.
Então, nós vamos ver aqui, o Espírito Santo vem em forma de pomba, porque o Espírito é sem corpo, o Espírito não tem corpo. Ele vem, pôs em cima de Jesus, e vem uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Aí é o seguinte, nós podemos pensar assim, isso é um pensamento pessoal meu. Olha, nós temos que raciocinar. Deus é Espírito. O demônio também é Espírito. A Bíblia não diz que o demônio rebelou-se contra Deus, queria ser igual a ele. O que Deus fez? Expulsou. Pois é. Nós podemos raciocinar e pensar que se vagasse o trono do céu, que nós podemos falar em céu, certamente o demônio ia ocupá-lo. Ele veio com um filho na terra. Ele veio com um filho na terra. Mateus lá, o demônio não ocupou, porque a Bíblia diz que o demônio quis ocupar o lugar de Deus. Não é pensamento, não. É questão de raciocínio meu. Mas Jesus não esteve aqui, Jesus não voltou para o céu. Não vi Jesus voltando. Quem ficou aqui? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ficou com todo mundo? Não. Aqueles que entenderam o projeto de salvação de Jesus. Então, salvação não é aleluia, glória a Deus. Você aceita Jesus? Aceita. Não tem nada. Isso é filiar em igreja. Isso é filiar em igreja. Receber Jesus como seu Salvador é primeiro reconhecer o nosso pecado. Reconheço que sou pecador. Que eu não tenho reparação para o meu pecado. Eu careço da misericórdia de Deus na pessoa de Jesus. Eu quero uma transformação de vida, que eu quero ver com Jesus. Outra glória que nós vamos pensar. Existe uma lógica que todo mundo está dentro dela. Você nasce e caminha para a morte. O que é vida? A vida é o instante do seu nascimento até a sua morte. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos que nascem passam pela morte. Questão de lógica. Então, o que nós vamos entender? Que a nossa caminhada aqui na Terra é uma caminhada carnal, porque nós estamos caminhando, mas é espiritual, que nós estamos em comunhão com o Senhor. Por isso nós vamos aprender o que Jesus ensina, qual a forma que nós devemos caminhar. Tem lógica? Mateus 28, 19. Jesus está dizendo: ide, portanto, fazei discípulos. Você está na caminhada por fim, não está? Fazei discípulos de todas as nações. Como? Com testemunho. A obra do Espírito. O homem um faz obra. Isso é mentira. O homem faz obra não. É o Espírito que faz a obra. Então você vai caminhando e dando testemunho, e o Espírito que vai mostrando às pessoas um exemplo, um protótipo do discípulo de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, chineses, Paraguai, Argentina, americano,
americano, alemão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Pai que é criador de todas as coisas. É Ele mesmo como Filho que veio salvar aqueles que nele crê. E Ele mesmo com o Espírito Santo que está no coração daqueles que são salvos em Cristo Jesus. 2 Coríntios 13, 13. Nós vamos encerrar esse estudo. 186. 186. 2 Coríntios 13, verso 13. É a bênção da qual... Não, é segunda, não primeiro. Segunda. É 200. Mais uma lógica, ó. A graça de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está no nosso coração, é Ele que nos protege, é Ele que às vezes permite aos nossos desfalecimentos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, para endireitamento da nossa caminhada. É um processo. Mas nós vamos estar sempre debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus que mandou seu amado Filho aqui na terra para a nossa salvação, e com a comunhão do Espírito Santo, com o Espírito Santo que está no nosso coração, nos direcionando, às vezes até permitindo castigo para as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, fica essa lógica aí para nós, porque realmente nós não podemos levar o Evangelho como mística, como milagroso, é assim levar com racionalidade. A própria Bíblia diz que nós precisamos de ser, ler a palavra com racionalidade, com razão. E é um negócio muito... Mateus 6, 6. Um negócio, por exemplo, muito interessante. A igreja pode ler esse Mateus 6 conjuntamente para mim. Porém, achei. Não, primeiro você vai falar assim, como se deve orar? Como se deve orar? Eu sei. Porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Deus, teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então não tem sentido a oração de voz audível. Tem que orar em espírito. Quando ele diz o seguinte, nós precisamos de recolha ao seu quarto. Não quer dizer que você ore no quarto. Você pode recolher-se a si mesmo. Você pode estar caminhando, andando, trabalhando e recolher em espírito, lá no seu coração, falando com o seu Pai. Nós estamos de aprender isso porque os ensinamentos da Bíblia, às vezes, trazem muita perturbação. Aí você está aprendendo uma coisa que você fica... Amém, meus irmãos? Amém.